Então vamos lá. Bom, esse ano completa 13 anos que eu estou no mercado financeiro investindo e já vai completar 6 anos desde que eu sou um investidor e também que eu falo publicamente sobre o mercado. Além disso, né, a gente tem uma experiência bem legal aqui na UVP, porque como a gente começou a consultoria, hoje eu tenho a experiência de ter saído de um investidor sardinha, né, um investidor pequenininho como vocês, para ter me tornado também um investidor de certa forma institucional, porque hoje eu controlo bilhões de reais, graças a vocês que confiaram no nosso trabalho desde o começo da consultoria da UVP. E eu queria falar para vocês assim, algumas lições que eu aprendi em todos esses estágios aqui como investidor, né? Lições que não foram fáceis de serem aprendidas e que eu acho que você não precisa aprender pela dor como eu aprendi. Acho que talvez se você pensar um pouco sobre aquilo que eu vou falar aqui hoje, você consiga com sorte, não estou dizendo que é garantido, mas com sorte evitar os erros que eu cometi, para você cometer seus próprios erros e não aqueles que eu já consegui aprender por nós aqui, né? Uma ideia de compartilhar. E tô aqui me colocando também como aprendiz, porque mercado financeiro a gente nunca aprende o suficiente. Se você quiser me contar aqui embaixo uma lição que você aprendeu do mercado e por que você aprendeu ela, eu também adoraria te ouvir e entender isso da melhor forma possível para a gente montar esse conteúdo aqui da forma mais vasta possível, para aqueles que chegarem agora conseguirem ir melhor do que a gente foi, né? Acho que é sempre bom a gente estar evoluindo aqui na nossa comunidade. Cara, o canal Investidor Sardinha se tornou uma das comunidades mais amistosas. Aqui no comentário você não vai ver nunca ninguém se ofendendo, a maioria das pessoas sempre falando coisas boas, né? Ajudando de verdade, se dispondo a aprender. Quando é alguém que começa a xingar, ofender os outros aqui, normalmente não é nosso, né? Alguém que veio de outra comunidade não está acostumado com a nossa ainda. Então a primeira coisa é exatamente sobre isso, né? Uma coisa que eu demorei muito a aprender é que o mercado financeiro ele não premia o esforço como as outras áreas. Então o mercado não está nem aí para o que você acha. Quando eu comecei a investir lá atrás, eu tinha uma sensação de que quando eu estudava mais sobre a empresa, quando eu lia 30 relatórios, quando eu olhava, né, todos os indicadores possíveis, eu assistia a apresentação de resultados, né, que eu recomendo assistir, tá? Que o CEO da empresa faz. Eu me dedicava muitas vezes, 3, 4 meses estudando uma empresa para entrar nela. Isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer simplesmente nada. O mercado ele não premia o mais inteligente, ele não premia o mais disciplinado, o esforço no mercado não vale nada. O que vale, né? Quando a gente consegue observar um negócio e você consegue perceber ou a capacidade de crescimento que essa empresa tem, a capacidade de gerar novos produtos, etc. Ou quando você consegue compreender a lógica daquele setor onde ela está inserida, ou de verdade quando você compreende que uma empresa que tem lucro consistente, dívida líquida baixa, etc., no longo prazo ela vai performar. Se você investe com a ideia de ter um ego, de acertar, então fala assim, eu acertei tal empresa, eu tenho uma tese e aquela empresa se desenvolveu a partir disso, que é um ego muito comum entre os iniciantes, né? Inclusive, você conhece o novato no mercado quando ele chega para conversar com você e ele te fala assim, sabia que lá em 2000 e tanto eu comprei umas ações do Banco do Brasil, aí o Banco do Brasil subiu. Essa é a maneira mais fácil de você identificar alguém que está começando no mercado, porque ele começa a associar que a alta das ações tem alguma relação direta com a capacidade dele de raciocinar a respeito daquele tema. Então, tem gente que, fica com essa mentalidade de iniciante para sempre, né? Quando você conversa com um investidor institucional, um cara maior assim, e eu tô até fresco para falar sobre esse assunto, porque eu tava aqui com os 40 maiores do Brasil, né, na área de gestão de fortunas aqui. Eu tô aqui na Croácia, a gente tava conversando e tal. E os caras mais antigos de mercado, você conhece um dinossauro assim no mercado quando ele senta na mesa e aí o cara começa a conversar sobre determinada empresa e tal. E esse cara, ele vai dizer o seguinte, né, sempre para você, do mesmo jeito. Ele nunca fala sobre as ações, a primeira coisa que o cara chega e fala, a empresa tal, ela investiu num projeto, né? Os caras estão com lucro de tanto, com markup de tanto, acredito que o novo projeto que eles investiram vai gerar tanto. Os caras lá são muito bons. É esse o raciocínio, né? Ele não acha que ele acertou as ações, ele não acha que ele investiu num bom projeto, ele entende que a empresa, aquela gestão, aquela estrutura, o diretor tal, o fulano de tal, ele fez uma reestruturação, ou ele fez um projeto, esse projeto deu certo, a empresa cresceu. Não tem nenhuma relação com o desempenho dele mesmo nas ações, né? Ele nunca acha, eu acertei tal empresa e tal. Todos os caras que acertaram tal empresa que você vai ver quando você conversa na rua e tal, são investidores muito miudinhos, os caras que não entendem muito bem. Então toma muito cuidado quando você vai pra esse lado do ego. E eu sei que a gente é puxado a isso, né? Vez ou outra eu me pego ainda nessa armadilha, eu tenho 10 anos, né? 13 anos de mercado, e ainda me pego nessa armadilha. Vez ou outra, você acerta um negócio e fala, caraca, investi nessa empresa aqui no período certo, né? E você ignora todas as vezes que você investiu no momento errado. Então, bom conselho talvez, né? Olha mais pra empresa, tenta sair um pouco desse ego, porque se você
você conta vantagem disso, quando ela cair a responsabilidade vai ser sua também. Segunda lição aqui, das mais dolorosas também, é o barato pode ficar ainda mais barato, né? O investidor, ele vai ser um eterno arrependido. É assim, se você comprou uma ação barata e ela cresceu muito, você pensa que você vai estar feliz? Não, você vai falar, cara, deveria ter comprado mais. Se você comprou uma ação barata e ela caiu, você vai falar, porra, poderia ter esperado mais. Então, dificilmente você deve comprar uma empresa somente porque ela está barata. Quando que você deve comprar uma empresa barata, então? Quando você olha para aquele barato que o preço pelo valor patrimonial ou pelo lucro da empresa, ele está muito baixo em relação à realidade daquele negócio. Então, por exemplo, a gente comentou sobre Bradesco lá atrás, não era sobre a empresa estar barata, não era sobre você ser um profeta, não era nada. Você está olhando para um banco que, porra, bilionário, faz muito dinheiro, etc. E as ações daquele banco estão sendo cotadas a um valor que não faz muito sentido. Então, aquilo tende a se corrigir. Se você comprar esse barato, olhando para a receita, olhando para o lucro, etc., é muito bom. Qual barato é ruim? Aquela ação que caiu, uns falam, cara, caiu e ela estava em tal patamar, ela tende a voltar aquilo. Quando você olha para a ação e não para a empresa. Então, lembra que todo barato pode ficar ainda mais barato. Às vezes está barato, mas dá para piorar. Então, não entra em empresa porque caiu, tá? Se você não entraria nela em boas condições, não vale a pena entrar porque caiu. Agora, se entrar em boas condições e caiu, aí é promoção, meu amigo. Tá bom? Sabe separar essas duas coisas aqui. Acho que é uma das coisas fundamentais que eu aprendi nesse período de mercado, assim. Terceira coisa. Notícia boa em ativo ruim é armadilha. Notícia ruim em empresa boa é armadilha também. Então, assim, começou-se um boato de que tal empresa vai fazer um turnaround. Posso dar um exemplo específico? Desculpa aqui ao Ike Batista, eu não tenho nada contra você, inclusive já te chamei para uma entrevista. Eu acho que você tem muito a ensinar para o Brasil, apesar dos seus erros, que você mesmo disse que são seus erros, né? Não sou ninguém para te ensinar, você fez coisas muito mais incríveis que eu. Mas vamos lá. Quando aconteceu um boato, não foi nem ele que inventou, né? Mas começou-se um boato sobre uma possível recuperação da MMX. Isso agora, 2021, se não me engano, 2020. Começou um boato de que a MMX, uma empresa que já estava parada há anos, que só nem tinha operação mais, basicamente tinha um terreno. Começou-se um boato que essa empresa tinha feito um contrato, que ela ia voltar para o mercado, que sei lá o quê, que o Ike Batista tinha costurado uma história. Ele mesmo nunca confirmou. E aí a ação começou a se valorizar, as ações de MMX. Essa é a história recente, tá? Tô contando para vocês por isso. Então, vários boatos de turnaround, vários boatos de que a empresa estava se recuperando, etc. Obviamente, as pessoas começaram a comprar e o ativo era horrível. Só que as pessoas começaram a comprar nessa expectativa. O que aconteceu? A empresa depois caiu e sumiu do mercado, saiu, fechou o capital, porque faliu, né? Deixou de ter, inclusive, as ações listadas. Então, assim, quando você vê uma notícia boa em um ativo muito ruim, normalmente, como o ativo é pouco negociado, tem pouco volume de capital, é alguém tentando pegar dinheiro de iniciante no mercado. Então, você implanta uma notícia na imprensa, de alguma maneira, e aí as pessoas começam a comprar aquele ativo, e daí, quando dá o pump, né, você vende as ações daquele ativo. Isso acontece muito no mercado. Então, você pega uma empresa muito ruim, cria uma notícia sobre ela boa, um fato relevante, bom, alguma coisa, as pessoas começam a comprar, e aí quando as pessoas compram, os investidores institucionais que criaram a notícia no mercado, eles vendem. A mesma coisa tem uma empresa muito boa, do nada, começa-se só notícia ruim sobre essa empresa. Então a empresa é incrível, os números são incríveis, etc. Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Aí você vai e vende as suas ações daquela empresa. Para você, 2 meses depois, descobrir que algum investidor institucional, né, grande, pesado, estava entrando nessa empresa. Aí o que ele fez? Ele criou uma notícia ruim para melhorar o preço, para dar entrada para ele, para depois ele simplesmente ficar com as ações ali a preços mais baratos. Raul, isso não é proibido, isso tudo? Cara, isso é proibido, mas é muito difícil verificar. E, assim, muito difícil a estrutura da CVM. É uma entidade reguladora que tem um mercado inteiro para regular, um mercado gigantesco e com pouquíssimos profissionais. Os caras ali trabalham dentro de um esgotamento. Quem conhece gente da CVM na vida real, muito longe de você pensar, esses altos cargos, tá lá. A CVM, cara, trabalha com uma estrutura muito enxuta ali para a quantidade de obrigações que a CVM tem. E aí é muita pirâmide financeira, etc. Tudo isso está dentro do mesmo entidade reguladora. Então, não é possível regular desse jeito. A lei no Brasil, muito complicada para investigar esse tipo de crime, né? Lá nos Estados Unidos já é ruim, mas no Brasil é pior ainda. Então, assim, não confie que eles vão conseguir prevenir tudo isso. Você tem que ficar atento, tem que ficar esperto. Então é isso. Quarta lição aqui. A diversificação parece a parte mais chata do processo, né? Quando a gente tem um período igual agora no Brasil, eu não estou dizendo que a gente está no bull market, bem longe disso, estamos no bear market há anos, né? Em dólar ali, se você olhar, mas nesse momento atual, tem dinheiro no mercado, existe muita gente comprando, e aí você vai descobrir que nesse momento, quando o mercado está assim, todo mundo é gênio. O que é isso, Raul? Eu compro uma ação e aí 2 meses depois ela valorizou 30%. E aí eu compro outra ação e 2 meses depois ela valorizou 15%. Eu compro uma ação e sem entender nada, sem estudar, porque eu vi um tweet de alguém, daí essa empresa valoriza 100%. E aí você fica ali com uma carteira, muitas vezes o novato que está começando, ele fica com a carteira pingada. Peguei um negócio, peguei um negócio, peguei um negócio, peguei um negócio. Concentra o investimento dele basicamente em 3 ativos, daí vem um evento, um Wesley Day, uma pandemia,
um negócio catastrófico, daí todo o dinheiro dele vira pó. Diversificar não é para ganhar mais, é para diminuir o seu ganho. Então por que eu faria isso, Raul? Porque também diminui suas perdas. O que a gente chama no mercado financeiro, tentar explicar isso de maneira simples, o mercado financeiro chama de beta, tá? É um beta, tô tentando ter a menor volatilidade possível com uma curva que se pareça mais ou menos com isso, né? Assim. Vamos supor assim. Se você tem menos ativos, sua curva vai se parecer com algo em torno disso. Pode ter assim, só que pode ser assim também. Assim, assim, entendeu? Parecer um exame cardíaco. A gente está tentando fazer mais ou menos assim, ó. Um miojo. Se sua carteira faz assim, significa que você precisa diversificar mais. Então presta atenção. Se a carteira sua movimenta assim, porrada, sabe? Papo 10, papo 10, papo 10, papo 10, papo 10, papo 10, você precisa melhorar. Se ela for 3, 3, 3, 3, 3, você tá num caminho mais saudável. É isso, beleza? Acho que ficou bem claro. Vou dar até uma quinta lição, que eu acho que talvez seja mais dura para você. Então você acorda de manhã e você lê a seguinte notícia. Petrobras vai fazer investimento de sei lá quanto, Vale vai fazer investimento de sei lá quanto, Apple descobre nova tecnologia, sei lá o quê. E daí nesse momento, você e todo mundo, né, que tem pouco conhecimento de investimento, vocês acordam e falam, caralho, vou comprar essa ação amanhã. Saiba do seguinte, toda vez que essa notícia chegou em você, toda vez que essa notícia sequer chegou perto de chegar em você, significa que já tem muita gente sabendo dela. Por exemplo, imagina que alguém é amigo de uma pessoa que tem uma empresa aberta em bolsa. Raul, isso é possível? Claro, né? No Brasil principalmente. Eu mesmo conheço vários CEOs de empresa. E daí, como eu sou um investidor maior, eu converso com mais gente, eu circulo em mais lugares. Eu vou, por exemplo, no Macro Day, lá dentro tem os CEOs das empresas. Não só eu, como os outros donos de consultorias e de assessorias e gestoras e A gente está tudo nos mesmos lugares que os CEOs dessas empresas. Tem que comunicar com a gente também, os projetos deles, etc. Aquele cara vai lá na mesa e ele gargantão, às vezes, não manipulação de mercado nem nada, o cara realmente numa conversa, pô, sabe o que a gente vai fazer agora na empresa, isso. A chance dessas informações chegarem primeiro nos operadores de mercado e depois na imprensa, ela é de 100%. Quando você entra numa empresa, então, porque você viu esse tipo de matéria, o que você está fazendo é simplesmente chegando atrasado. Então você não chegou na informação quente. Essa informação da imprensa, o jornalista, cara, ele é o último cara a receber qualquer tipo de informação no mercado financeiro. Ele é depois do último, na verdade. Ele é assim, sei lá, os estagiários da empresa estão sabendo, daí chegou no jornalista. Então, não dá para você confiar na grande imprensa para você tomar suas decisões de investimento. Tenta investir baseado nos fundamentos, no RI da empresa mesmo, no guidance, e menos baseado nas notícias. Se você fizer essas 5 coisas aqui, que eram 4 lições, mas acabei dando uma, eu tenho certeza que você vai se beneficiar de investir na bolsa. Agora, se você pular qualquer uma dessas regras aqui, eu acho que você pode acabar arrumando problema, né? Então, é isso. E às vezes, você fica pensando assim, pô, por que eu preciso, né, de estudar investimento, por exemplo, para investir na bolsa? Por que eu não posso simplesmente fazer sozinho? Eu vou ver 5 vídeos no YouTube e tal. Uma coisa que eu falo pra vocês, né? Eu tô aqui criando conteúdo no YouTube há muito tempo. E sem arrogância nenhuma, tá? Eu tô aqui agora simplesmente conversando. Pega qualquer vídeo desses do YouTube que você vai ver mais recentes, assim, e eu tenho certeza absoluta que se você pesquisar no meu canal e de mais uns 4 que tá aqui há muitos anos, você vai perceber que, na verdade, a pessoa que tá fazendo esse vídeo, no geral, ela tá replicando ou um vídeo meu, ou um vídeo do Thiago Reis, ou um vídeo do Nigro, ou um vídeo do Perini, ou um vídeo do Pid Money mais antigo, do Fábio Holder. Essa pessoa que está criando conteúdo atualmente, no geral, né, eles replicam conteúdo nosso, muitos foram nossos alunos e tal. Só que essas informações, da maneira como eles passam, pô, quem conta um conto aumenta um ponto. E essas pessoas não tem nada de errado. Daqui a uns anos, eu acredito que elas vão ter muita experiência, vão saber fazer as coisas. Mas quando você pega esse conteúdo e acredita que aquilo é informação absoluta como um todo, e fala, eu não preciso estudar porque eu assisti esses trechos, a chance de você errar é muito maior. Porque eu tenho a experiência de mercado financeiro que eu não tinha quando eu comecei o canal, por exemplo. Quando eu comecei o canal, meus primeiros vídeos, ele era baseado na minha experiência como investidor, pessoa física. Quando eu conheci o mercado financeiro de verdade, mudou completamente aquilo que eu sabia. Antes eu achava que sabia. E aí hoje em dia tem algumas coisas que eu ainda acho que sei, né? Quanto mais eu estudo, ainda acho que sei. Mas eu vejo que lá atrás eu não sabia absolutamente nada. E aí, por isso que eu falo pra vocês, pô, por que faz sentido muitas vezes você ir lá, entrar na UVP, né? Fazer sua matrícula, eles falam assim, Raul, tá falando isso pra fazer grana, de vender curso. Cara, a UVP hoje, ela funciona pra mim, nem é tanto por causa do dinheiro da matrícula em si. Ela funciona pra mim porque quando você entra na UVP, eu te mostro nossa plataforma, eu te dou alguns benefícios ali pra você investir com a gente. Então, pô, você vai receber cashback dos seus investimentos, você vai receber nossos relatórios especiais ali sobre empresas, você vai receber as informações que eu recebo também. E aí você acaba usando nossa plataforma e as pessoas que têm mais dinheiro acabam migrando pra consultoria, né? Depois de fazer as aulas, porque eles entendem ali sobre o mercado.
mercado, investem, cuidam da própria carteira, e aí o cara fala, pô, isso aqui vai dar muito trabalho para eu fazer sozinho. Alguns ficam, uns 40% faz sozinho mesmo, mas uns 60% acabam virando meus clientes na consultoria e 100% quase vira meu cliente na plataforma. Então eu tenho a escola muito mais para fazer a plataforma crescer, né, e a consultoria crescer do que pela plataforma em si. Terá um caminho de entrada, né? Não é porque necessariamente esse dinheiro é o que mais me interessa. Apesar que o dinheiro é muito bom, paga as contas e tal. Então pensa muito sobre isso, né? Pensa na hipótese de aprender mesmo com a UVP, estudar, fazer as aulas certinho. E como é que eu posso te garantir que isso vai funcionar para você? Cara, a UVP tem um compromisso mais foda de todos, do mercado, assim. Você entrou na UVP, fez as aulas até o final, emitiu o seu certificado, ou seja, assistiu tudo, viu tudo que quis, etc. Se você se arrepender, falar, não funcionou para mim, Raul, você me enganou, não é o que você me prometeu, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. Na UVP, a gente não tem aulas só básicas, assim, porque as pessoas vou aprender investimento, investir em ações no Brasil e renda fixa e tal. É muito mais do que isso, porque tem a estratégia. Mas além disso, se você for doidão mesmo, você tem aqui só aulas técnicas, né, que são da parte não obrigatória. Você tem aqui como os investidores institucionais, né, como que eles avaliam os ativos. Realmente a forma de avaliar muito mais profundamente. Então não é obrigatório, isso aqui é um bônus avançado, só para você que quer estudar mesmo, quer ter a cabeça. Então vai lá, entra lá na UVP que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Eu te garanto, né, é uma garantia da UVP, eu te garanto que vai fazer muito sentido para você. Beleza? Não leva essa de, eu não preciso estudar, eu sou sabichão demais, tem tudo de graça na internet. Não tem, né? O que tem na UVP, primeiro que a plataforma já não tem de graça. Você não pode nem virar cliente da plataforma se você não for um aluno. Então, já cai por terra esse argumento, né? Deixa eu ver aqui o que estão comentando. A Jeca falou, a Croácia está abrindo alguma condição especial para empresas financeiras e investidores da América Latina? Não, a gente veio aqui só fazer farra mesmo. O que será que o BTG viu na empresa para comprar 7% dela? Da Melius? Viu a estratégia, né? Eu falo que eu sou parceiro do BTG, mas não tem nada a ver com eles. Eu, inclusive, discordo radicalmente dessa decisão. Ideia idiota, né? Comprar a Melius. Cara, muitas vezes o BTG ganha dinheiro, né? Nessas especulações, nesse crescimento. Se as pessoas especularem com a Melius, o BTG ganha dinheiro pra caralho. Por quê? Porque ela vai fazer novas ofertas. Adivinha quem vai fazer as novas ofertas? O BTG, né? Então, meus interesses e o do BTG, nesse caso, não estão alinhados, né? É o que eu falo pra vocês, eu não tenho problema nenhum em criticar o BTG naquilo que eu acho que devo, né? Por exemplo, esse caso, acho ganhando dinheiro de bobo. Aí é bom, né? É um banco, né? O banco é feito pra isso. O quanto Melius deveria lucrar por ano pelo valor que vale? Nada, né, cara? Porque agora ela é uma empresa de comprar Bitcoin. Melhor comprar Bitcoin direto. Qual performa melhor, real ou cripto? Pô, cripto. Não vou comprar, mas a tese é melhor do que a anterior. Mas ela não operava real. A tese anterior era cashback, ela não conseguiu tocar a empresa. Então a empresa que não conseguiu tocar a empresa entrando em outra estratégia. Boa tarde, gostaria de saber se posso fazer a possibilidade dos meus investimentos na XP para a UVP. Ou somente fazendo curso, somente se tornando aluno. Você está mal informado. A China vai sim, indústria. Várias. Como você é um expert, influencer, não fala ou não sabe disso. Eu falei que a China ia trazer indústrias dela, mas isso não é industrializar o Brasil. Isso é trazer a indústria da China. As pessoas levam muito pro coração, né? Algumas coisas, tá vendo? É público muito novo. Tem uma galera nova chegando, né? Recebam bem os novatos, vai, não xinguem eles, não. Perdão, né? Eu tô com essa cara de chapado. Fala, Raul, que isso, cara? Tá usando cigarrinho de artista? Não é isso, gente. Eu tô com uma infecção de garganta e dos olhos, conjuntivite horrível. Um vídeo de sábado para aproveitar meu tempo livre. Obrigado para vocês, de verdade, a gente estava aqui no prêmio e eu fiquei pensando, né, na jornada que a gente teve até aqui. Quantas pessoas confiaram, não só na UVP, como no canal Investidor Sardinha e tal. Eu sei que eu não sou muito de falar essas coisas aqui, mas eu sou muito grato a vocês, porque apesar de eu ter sido ali um sonhador no começo, né, nunca pensei que a gente ia conseguir fazer a plataforma e tal. Foi vocês que fizeram isso, né. Pô, eu sou meio chato, né, de primeiro contato e tal, não sou aquele cara muito simpático, muito carismático. Eu vejo canais aqui no YouTube que crescem 10 vezes mais rápido do que eu. Mas eu garanto que eu sou mais esforçado, né? Pode ver lá, acho que em todos esses anos eu publiquei 2.800 vídeos, gente. Pô, todo dia, né? Foda. Muito obrigado a vocês mesmo, que compartilham o canal, que, pô, acompanha aqui há muito tempo. Pra mim é uma honra estar aqui e servir vocês de alguma forma, né? Eu sinto que a gente fez um trabalho muito massa pelo Brasil. Hoje em dia todo mundo comentando o que é Fibase, todo mundo comentando como que as corretoras fazem grana e tal. Quando a gente chegou era todo mundo patrocinado por corretora, todo mundo daquele mesmo jeito, né? Todo mundo alinhadinho, todo mundo obediente à empresa que mandava no mercado. Então a gente conseguiu mexer o doce aí e criar uma mudança de mercado. Acho que a gente tem uma pequena contribuição nesse espaço que o mercado financeiro brasileiro tem ganhado. E é muito pouco ainda tem 1 trilhão na poupança, gente. Mas parabéns para vocês aí que fazem parte da nossa comunidade. Muito obrigado mesmo. Vou colocar aqui para vocês a foto da UVP refletida lá na parede de um museu em Dubrovnik, na Croácia. Ó, aonde nós chegou. Ó, aonde nós chegou. Valeu a pena esperar.